Está no ar o Late Minha e Companhia, o seu programa da causa animal, sempre com a apresentação da Dalva Pires Donadel e minha, Tatiana Rodrigues. Fica conosco, seja muito bem-vindo, interage com o programa pelo WhatsApp 98412-3146. E hoje estamos aqui com o médico veterinário Samuel, da SOS Hospital Veterinário. Ele que tem especialização em cirurgia e também em oncologia. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Obrigada por participar aqui conosco. Temos também aqui conosco a protetora, que também é profissionalmente policial civil, a Aparecida, a Cida de Içara. Seja muito bem-vinda, Cida. Obrigada. Obrigada. E também hoje a gente vai falar sobre educação animal com André Bressan, o educador de cães, que vai trazer aí dicas de como inserir um novo cãozinho numa casa que já tem um cãozinho. A gente vai ter o quadro Adotar é Tudo de Bom, hoje com uma história linda, porque é um cão portador de necessidades especiais. E a gente também vai ter o antes e o depois, para ver a grande diferença que você aí pode fazer resgatando um animalzinho em situação de sofrimento. E para refletir, a gente vai estar falando hoje de castração. A Dalva vai nos falar sobre as políticas públicas de castração em Criciúma, que estão indo muito bem, né, Dalva? Vai indo bem, claro que a tendência é sempre melhorar e aumentar, mas nós temos, né, a nossa lei do bem-estar animal, que protege os animais de uma forma assim, bem sensível e consciente, que é a Lei 7.367 de dezembro de 2018. Essa lei ela foi elaborada pelas ONGs. Então ali foi revista toda a lei e apresentada ao prefeito, onde ele abraçou assim à risca todos os segmentos que dizia a lei e também encaminhada à Câmara de Vereadores, onde foi assim votada por unanimidade. Temos muito ainda que avançar? Temos sim, minha gente linda. Não tem nem dúvida. Mas, olha, antes nós tínhamos 600 castrações. Em 2019, 3.000 castrações. Em 2020, nós estamos com 3.500 castrações. Quem vai ser privilegiado? As ONGs, que recolhem, geralmente levam animais debilitados. Então, elas, assim que esses animais se recuperam, eles são levados a castrações, são doados. Também, assim, nós temos, assim, cães comunitários, que a comunidade está ali cuidando, se preocupando, então eles são encaminhados também para adoção. Animais errantes, né, que porventura a gente possa pegar. Também pessoas que têm um salário até 3 salários mínimos, tem essa possibilidade também de castrar, e também lembrando que todas as castrações feitas pelo NBA são todas com chipagem. Sobre a castração, nós vamos deixar na tela o endereço. Exatamente. O pessoal é no Núcleo de Bem-Estar Animal, que é no bairro Renascer, né, Dalva? E o horário, o telefone, nós vamos deixar aqui na tela, né? Exato. Comprovar renda e até 3 salários mínimos e residência em Criciúma, a pessoa já pode castrar, né? Doutor Samuel, o que você está achando aí dessa política pública de castração em Criciúma? Então, primeiramente, né, eu quero parabenizar o pessoal das ONGs aqui de Criciúma, que antes da prefeitura tá fazendo alguma coisa, né, você já fazia bastante coisa pelos animais de rua aqui em Criciúma, lá em Sara também, né, então, eu sei, eu estou há 15 anos aqui em Criciúma, com clínica, agora hospital, eu sei que o trabalho que eles fazem que é fantástico, e a gente sempre tentando ajudar de alguma forma, mas o trabalho que eles fazem é fantástico. Né. Realmente, quando a Dalva fala que tem muito a melhorar, a gente pega pela saúde humana, né. Na saúde humana a gente tem muita coisa a melhorar. Tu imagina se na parte dos bichinhos, a gente não vai ter muito que melhorar, né, Dalva? Então, assim, o problema não está só nos animais, né? Tá no geral, a gente tem várias coisas que a gente tem que melhorar. Mas, porque quem não tinha nada, né, alguns anos atrás, alguém a licitação era 500 castrações que a gente
que a prefeitura pagou para a gente fazer hoje é 3.500. Exatamente. Né, Laura? Então a gente percebe assim, poderia ser usado melhor aquele centro de zoonose que foi feito, poderia, né? Mas a gente já tem uma vitória aí para comemorar. E a castração, ela realmente vai resolver o problema da superpopulação, médio prazo, quantos anos? Assim, ó, quando a gente fala de negócio muito maior que isso, né? Não é só a superpopulação, é sim também o controle de zoonoses. Né? Sim. Lógico que diminuindo a quantidade de animais de rua, a gente vai ter um controle dessas zoonoses melhor. Ajuda é a principal ação que pode ser feita, né, é a castração, com certeza. A castração, a adoção com pessoas que realmente vão cuidar. Castração, né? Então, é essencial como política pública. É essencial. Até a gente está tendo um problema, tá, no Brasil, nível nacional, de leishmaniose, que aqui na nossa cidade começou a aparecer alguns casos. E com certeza a castração diminuindo esse número de população de animais vai ajudar muito. Diminui o abandono, maus tratos, mas depois também a gente vai falar sobre castração em cada indivíduo. Afinal de contas, quando castrar? Quem castrar? Para a saúde do animal, inclusive, ficar melhor, até prevenir câncer, gente. Isso depois da gente conferir o quadro de educador de cães com o André Bressan, que hoje ele vai aí trazer dicas sobre assim, como receber um cão novo numa casa que já tem 1, 2 ou 3 outros cãezinhos. Vamos conferir. A gente aborda hoje um tema bem importante. Decidi pelo cachorrinho, arrumei o ambiente para a chegada dele, ciente de certas coisas que vão acontecer, como a gente falou no último domingo, né? Algumas questões, choramingo, às vezes um pouquinho de ansiedade, às vezes um pouquinho de medo, está um pouquinho perdido. Aí a gente entra numa outra etapa, optando pela chegada de um segundo filhote. Não somente filhotes, tá? A gente vai falar aqui, de uma maneira geral, sobre a preparação para a chegada de um segundo filhote ou de um segundo membro. Muitas vezes cães adotados, né, eles são de porte adulto, enfim. E muitas vezes a gente já tem um outro animalzinho em casa e está querendo tutelar um segundo. Muitas preocupações surgem nesse meio tempo, que é, será que eles vão brigar? Eu posso colocar dormir junto? Como é que eu faço para alimentar? A gente vai tentar simplificar, né? Tentar explicar para vocês de maneira bem sucinta. O nosso tempo é sempre bem curtinho, então a gente vai tentar explicar isso de maneira bem bacana para vocês. O ideal é que no dia em que eu for decidir trazer esse novo membro do grupo para casa, que eu drene bastante energia do meu companheiro que já está em casa, né? Seja ele filhote ou adulto. Por que a gente deve drenar essa energia e deixar ele bem cansado? Para que ele não esteja tão afoito com a chegada do segundo membro. Isso pode desencadear em brigas ou causar um trauma muito grande na chegada desse segundo membro ao grupo. Imagina você chegar num local e lá as pessoas muito agitadas e todo mundo correndo, sabe? E agindo de maneira muito intempestiva, muitas vezes invasiva e tal. Isso assusta um pouco as pessoas. As crianças, quando mudam de escola, passam por isso, né? Então, assim, é uma relação parecida. Preparar o local, cuidar a hora da alimentação, alimentar primeiro o que já está na casa, né? Se for situações que precisa alimentar junto, serve o outro depois. Acompanha, né? Principalmente o período de alimentação, acompanha por alguns dias, pelo menos aí por uns 15 dias a 30 dias, para que não tenha nenhuma disputa de território. Cães advindos de rua, por vezes, têm característica de serem dominantes com comida, justamente pela privação de alimentação na rua. Então, são dois pontos bem importantes. Pela questão do nosso tempo, a gente poderia abordar esse tema por 1 hora, sabe? Mas então, assim, 2 pontos bem importantes para se levar em consideração. Deixa o cachorrinho, primeiro filhote que está em casa, muito cansado, sabe? Leva ele para passear, leva no parque. Se ele vai para a creche, põe ele na creche um dia antes ou no mesmo dia, no dia da apresentação, de maneira a dominar o ambiente, né? De maneira ao ser humano controlar o ambiente. Eu apresento esse segundo filhote.
tomar muito cuidado se haver histórico de agressividade de ambos os lados, pedir ajuda de uma outra pessoa, tomar bastante cuidado com a alimentação e tentar fazer isso o mais positivo possível. O mais positivo, biscoito para os dois, carinho, sabe? Não deixar um atravessar a situação do outro. Quando um está ganhando carinho, o outro precisa esperar. Isso cria um ambiente saudável e equilibrado. Mas tentar fazer tudo sempre o mais positivo possível. Isso vai trazer qualidade de vida tanto para os tutores quanto para os seus filhotes, tá bom? Obrigado mais uma vez. Então, minha gente linda, aqui nós estamos então com o Dr. Samuel e eu vou para uma velha pergunta que sempre fiz, tá? Que era quando realmente devemos castrar um animal? Então, uma velha pergunta com uma nova resposta. Ótimo! É isso que eu queria escutar. Eu estou terminando a minha especialização em oncologia, né, então a gente tem ali as notícias dessa área quentinhas, né? Então, quando a gente se falava em fazer a castração precoce, não só para diminuir o número de população de animais, mas também para prevenir o câncer de mama. Né? Prevenir o câncer de mama, quer dizer que se eu castrar, eu evito esse... Isso. Antes a gente tinha existia o consenso entre todas as universidades profissionais que antes do primeiro ciclo, então 4, 5, 6 meses, era feito as castrações. Isso prevenia 99% a chance de dar tumor de mama. Tanto é que nos Estados Unidos a cultura é muito grande dessa castração precoce e não existe tumor de mama nos Estados Unidos. Interessante. Hoje, 50% de todos os tumores, mais ou menos, né, 50% de todos os tipos de tumores que aparecem na SOS para me tratar é tumor de mama. Então, assim, é um problema não só para quem tem um cachorrinho, até para eles que ficam na rua. Né? Então, esse cachorro está na rua, além de ele estar lá, criando uma vez atrás da outra, daqui a pouco ela está lá, com 7, 8 anos, começa a dar câncer. Né? Então, além de ela ter colocado um monte de filhote durante a vida dela na rua, ainda as ONGs vão ter que, né, a gente vai ter que ir lá ajudar, a gente tem um programa lá que a gente ajuda também, mas a ter o cuidado de o animal sofrer, né? Porque esses cânceres passam para outros órgãos, eles causam metástases. Né? Tá, mas uma vez nós tínhamos esse conhecimento, vamos lá, com 3 meses já dá para castrar, e tinha já os médicos veterinários que diriam assim, olha, isso futuramente vai trazer problema. Hoje eu gostaria de saber assim, de você, se essas castrações pediátricas futuramente trazem ou não problema ao animal? Então, aí agora, voltando à resposta nova, é que o novo consenso 2020 de oncologia saiu falando que tem que esperar o animal atingir pelo menos de 10 a 12 meses, em raças pequenas. Tá? Raças ali até 15 quilos, 17 quilos. Então, a gente não fala mais pelo cio. Antes tem que ser antes do primeiro cio. Agora a gente fala em idade. Se ele chegar, porque tem animais que ele vai entrar no cio um pouco mais tardio. Então, com 12 meses, ele não entrou no cio ainda, às vezes. Né? Não é normal, mas pode acontecer. Então, se castrar esse cachorrinho com 10 meses, ele não vai ter entrado no cio ainda, não tem problema nenhum. Tá? Então, assim, eu quero deixar bem claro que não é antes ou depois do primeiro cio. É a idade do animal. A idade, ele tem que de estar 10 a 1 ano é o ideal. Ele tem que estar entrando na fase adulta, tá? Para prevenir o quê? Os ortopedistas, reunidos com os oncologistas e os patologistas, os melhores do Brasil, tá? Discutiram o quê? Que a castração precoce está causando muito problemas articulares, tá? E alguns tumores de pele relacionados à castração precoce. Mas por quê? Assim, a hormônio afeta o hormônio? Diminui a taxa hormonal e acaba afetando esses outros fatores. E agora também tem essa questão do osso, osso, tem né? a questão das articulações, né? Articulações e animais de grande porte, tá? Acima de 1 ano e meio a indicação. Então, 1 ano e meio de grande porte, 1 ano e meio. A gente pega um Golden, tá? Um Golden ou um SRD que seja grande, ele tem que esperar 1 ano e meio para fazer a castração, para esperar, para ter, né, o resultado. Vai continuar prevenindo 99,9% ali
os tumores de mama, tá? Só que também vai evitar esses problemas articulares quando a gente pega. Agora, até nós estamos conversando nessa uma coisa muito séria nesse momento, né? Isso, daí o que a gente estava conversando agora? São poucos os animais que vão manifestar esses tumores de pele, esse problema articular. Não é todos, não é porque castrou antes que vai causar isso, né? Nesses animais de rua, nesses animais que estão aí, que a gente tem que controlar a quantidade né, da população, é muito mais importante a gente castrar antes do primeiro cio, evitar o número de população, do que correr, deixar de... Né? Não vou castrar antes, porque lá na frente... uma superpopulação porque vai dar um problema articular na frente. Não. O problema de saúde pública hoje, o problema de superpopulação é muito maior, tá? O custo-benefício ainda pesa a castração. Muito maior a castração antes, na minha opinião, tá? Do que esperar. A partir de que idade segura, doutora? Assim, quantos meses? Esse novo consenso fala de 10 a 12 meses. Não, mas eu digo segura assim para cirurgia. Não, se quiser fazer com 1 mês, pode fazer. Para cirurgia, eu como cirurgião, não vai mudar, sabe? Eu operar com 1 mês ou com... Às vezes dificulta um pouco mais para o anestesista, né? A minha preocupação é assim, como você mesmo diz, né? Que, por exemplo, os nossos animais estão na rua, estão em situações bem delicadas, deixar nesse momento livres assim 1 ano, 1 ano e meio, é quase que para a realidade de Criciúma, quase que impossível. Nesses casos assim, não. O que eu sinto, o que eu gostaria de falar? Tem a possibilidade, alguém adotou o cachorrinho, tá? Tem lá, alguém adotou. Tem a possibilidade de esperar ele chegar na idade correta desse consenso, que ela não vai cruzar o cachorrinho, ela fica presa no cercadinho, ela dorme na cama da pessoa, não tem outro cachorrinho. Não vai sair, aí não espera. Vai sair, espera. Mas cachorrinho de rua, agora cachorro de rua, pega e castra. Comunitário, que vai doar, não tem certeza para que família vai ser, castrar. Continua consenso. Pensando em saúde pública, pensando em superpopulação, é muito mais importante a castração do que esperar para poder prevenir esse problema articular. Valeu muito as tuas dicas aí sobre castração. E agora, gente, a gente vai conferir o antes e o depois do amigo. O amigo, por sinal, tá lá na minha casa, já é meu faz tempo, ele foi recolhido com sarna da rua, né? E a gente vai mostrar como que é possível, assim, pegar um cachorro bem feinho, em questão de semanas ele ficar perfeito. Esse cara aqui é o amigo. O amigo, eu achei no dia de Copa do Mundo de 2018, quando o Brasil estava perdendo para a Bélgica, eu acho. Eu não estava vendo o jogo, eu estava com o carro cheio, estava arrumando a festa de bodas de ouro dos meus pais, que ia ser no dia seguinte. E achei esse cara aqui lá na ponte ali da rua Luiz Rosso, da rodovia Luiz Rosso, na ponte do Renascer. Ele estava comido de sarna, ele estava seco, ele era encurvado porque eu acho que ele era preso em alguma coleira e ele estava tentando atravessar a rua. Aí não deu, eu não tive como fechar os olhos. Eu fiz o retorno, voltei para buscar o amigo, por sorte teve um casal que também parou o carro. Ajudou eu a pegar o amigo, o cara pegou na verdade, mas sobrou pra quem? Sobrou pra mim levar o amigo. Levei ele pra casa, deixei ele preso no canil 2 dias, sem nada, porque eu sabia que era sarna, só com comida, água e cama. Segunda-feira levei no veterinário, ele tomou, foi 1 comprimido, gente, 1 comprimido, fez tudo isso. Claro, teve que tomar uns outros remédios porque ele já tava com infecção na pele, né, da sarna. Mas 1 comprimido, em 1 mês, ele se transformou. E hoje ele é esse cara lindo aqui, maravilhoso, da mãe. Ele tem uma esposa, que é a Marina. Ele tem um arqui-inimigo, um arqui-rival, que é o Ciro. E ele vive muito feliz com a nossa família. Então, faça a sua parte. Quando achar um cachorrinho aí na rua, resgata, que ó, é possível transformações maravilhosas. Né, amigo? É isso aí. E aqui nós estamos então com a
Aparecida Wagner Fernandes. Que nome bonito, né? Tudo é nome ali, né? Então, minha gente linda, hoje nós vamos falar assim a respeito do seu trabalho. Você como protetora, como policial, conta um pouquinho da sua história. Então, primeiro vem a parte humana, né? Que antes de sermos policiais, nós somos humanos com todas as cargas que todo mundo tem. Na nossa região policial, tem muitos, talvez não protetores, como eu que tenho animal em casa, mas que ajudam. Tem a Delegacia da Mulher, tem o primeiro TP, tem delegados, tem agentes, tem escrivães. Então, não só eu aqui na região, tá? Nós temos muitos policiais. Em Sara temos também o meu colega Tadeu, que é super protetor de animais também. Mas isso é uma situação de tu olhar aquele serzinho indefeso e tu não tem como virar as costas e dizer, eu vou deixar aí. Eu acho que, e para todos os animais, só que a gente não tem a condição, não tem espaço de levar um cavalo, mas a gente tenta ajeitar também, né? E o cachorrinho, o gatinho, né? No caso eu levo mais cachorro porque eu não tenho espaço para todo mundo. É uma coisa de coração, é uma coisa de alma, uma coisa assim de chamado, de paixão, sabe? Cida, mas eu estou interessada também da tua história de proteção. Afinal de contas, como é que é o teu trabalho de proteção? Tu tem cachorro em casa? Meu trabalho de proteção é um trabalho braçal. Eu tenho um canil simples, da maneira como eu pude fazer. Eu tenho 40 cães que amo cada um tem nome, eu conheço a personalidade de cada um. Então, todos os dias pela manhã, 6 horas da manhã, eu levanto, vou cuidar da ração, vou cuidar da água, da limpeza do canil, que daí é a parte braçal. E depois de tudo limpinho, então eu dedico no mínimo 10 minutos a cada um deles. Passando a mãozinha. Sim, dando carinho. Eles pulam, eles arranham, eles lambem. Olha, eu não caso mais, gente. E só uma coisa que eu te digo, assim, isso não trouxe problema pra você, assim, na sua vida particular, coisa dessa natureza, ou de repente com 40 cães, não vou namorar com ela. Por quê? O problema maior é que é com a vizinhança, né? Atualmente, eu consegui ter uma alma muito melhor do que a minha, que me ocupou um espaço no sítio, que eu posso fazer isso. Nossa, eu sou muito grata a essa minha amiga que me auxiliou. Porque quando tu assume uma responsabilidade, tu não pode transferir para o teu vizinho, entendeu? Tu gosta de... Porque nem tudo, as pessoas não maltratam, mas elas não têm essa afinidade. Ela gosta do cachorro lá na casa dela, mas tem um vizinho que tem uma pessoa doente, ou a pessoa trabalha à noite. A pessoa não é obrigada a aguentar porque eu tenho essa paixão. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Não é aquilo que tu vê muito na internet, os incomodados que se mudem. Não. Existem regras de convivência que tu tens que seguir, porque tu vive numa sociedade. As pessoas têm dificuldade de dormir, né? Exatamente. Trabalham o dia todo, chega em casa não consegue dormir, porque o vizinho tem muito. Realmente a gente tem que ter essa. Eu estava falando para o Samuel também, eu sou protetora, mas eu acho que existe, tu não pode ser fanática, porque desde que o mundo é mundo, e Deus nos criou, existe uma hierarquia ainda. Algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas existe entre uma criança e um cachorro. Um cachorro para mim é uma criança, mas entre o meu neto e o cachorro, vou defender o meu neto, ou a criança da vizinha, ou que estiver em perigo. Eu penso assim. Mas dá para defender os dois, né? Mas quando tu chegar numa situação que tu tiver que defender entre um e outro, tu vai ter que... E o que dizer então daquela pessoa de Sapucaia do Sul, dono do supermercado, que matou um cachorrinho, atingindo, né, de morte não só o cachorrinho, a cachorrinha belinha que morreu, quanto a uma infância totalmente imaculada daquele menino, né? Isso agora da cadeia, né? Da cadeia, e foi feito flagrante lá, né? A gente vai agora mostrar uma história bem linda da Clara. A Clara
Mara, que trabalha aqui na Novo Texto, que produz Latimia, que ela tem lá 2 super mascotes e um deles portador de necessidades especiais. Vamos ver esse belo exemplo. Oi pessoal, hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história sobre os meus 2 cachorros que são adotados, que é o Thor e o Zeus. Bom, tudo começou em março de 2013, quando o Thor foi atropelado na frente da minha casa. Eu tava almoçando, de repente eu ouvi aquele barulho, né? Fui ver o que era o Thor atropelado. O Thor é um cachorro grande. O moço que atropelou ele me ajudou a tirar ele do meio da estrada. No meio tempo que eu fui dentro de casa ver o que eu iria fazer, porque eu realmente não sabia, porque era uma situação nova pra mim, o guri foi embora, me deixou ali com um cachorro, sem eu saber o que fazia. Então eu chamei meu namorado pra ver o que a gente ia fazer. Engraçado que a gente ri até hoje, porque era o primeiro dia de folga dele do trabalho. Então, aí eu me lembrei de uma pessoa muito especial, que é a Ivone, do jornal, que provavelmente muitas pessoas que estão assistindo devem conhecer. Eu conhecia ela da época que eu era produtora de rádio e eu entrei em contato com ela porque eu de fato não sabia o que fazer, porque eu não tinha carro, não tinha dinheiro, não sabia o que fazer. Aí a Ivone me ajudou, me orientou o que eu deveria fazer, foi muito parceira e muito querida. Levamos ele para a clínica e depois uma amiga minha, que é a Lila, me ajudou a custear o tratamento do Thor. O Thor foi ficando na minha casa, eu já tenho um outro cachorro que é o Apollo, ele tem 11 anos, e aí ele foi ficando, a gente foi se apegando nele, e acontece que ele tá aí com a gente até hoje. Alguns anos depois, chegou pra gente o Zeus. O Zeus, a história dele é a seguinte, ele é um cachorro deficiente, ele nasceu com as patas da frente pra trás. E aí o que aconteceu? Uma amiga minha veio me perguntar se eu teria disponibilidade para cuidar de um cachorro, porque uma mulher que tinha encontrado ele não tinha, ela não sabia mais o que fazer, o cachorro era deficiente e ela trabalhava fora, ela não tinha, né, como ter tempo para aquilo, ter uma disposição para o cachorrinho. Então eu me dispus a ficar com o cachorro. E na época a gente chamava de cachorro, porque a gente não queria se apegar nele. Só que ele foi ficando lá em casa, depois a gente foi ficando com medo de doar ele para uma pessoa que talvez não cuidasse tão bem. Então o Zeus foi ficando com a gente. No começo a gente tentou adaptar ele com uma cadeirinha. Acontece que o bichinho é danado, perigoso, sapeca, sai correndo e começou a aprender a andar com as patas de trás. Então ele foi se virando super bem, é um cachorro saudável, gosta muito de brincar, ele se dá super bem com o Thor. Com o Apollo não, tá? Porque ele tem muito ciúme do Apollo, mas do Thor os dois, olha, aprontam todas. E aí, o que eu posso dizer pra vocês a respeito dos meus cachorros que são adotados? Adotar realmente é tudo de bom, é um carinho que a gente recebe que não tem preço. Mas o que eu digo pra vocês, ter bicho exige tempo, exige dinheiro, exige espaço, disponibilidade e tudo mais. Aqui na minha casa, por exemplo, tudo é multiplicado por 3. Quem acaba ficando mais com eles é a minha mãe. Então minha mãe tem que ter disposição para cuidar deles. E agradeço sempre ela, quero deixar aqui muito obrigada, mãe. Mas assim, exige tempo e disposição. E às vezes financeiramente também. E é isso que a gente tem que pensar. Então, gente, essa é a minha história com os meus cachorros adotados, que é o Thor e o Zeus. E espero que vocês tenham gostado. Até mais! Bom, a gente agradece, né, a presença aqui da Cida e também aqui o Samuel Machado, tá?
que é lá do SOS Animal, uma pessoa que... SOS Hospital Veterinário. Isso. É sério? Não pode ter só SOS Animal? SOS Hospital Veterinário. Ai, meu Deus, eu quero garantir, É isso aí, gente linda. Então, o Samuel, a gente agradece muito a presença dele lá do SOS, o Hospital Veterinário. É isso? Aprendi. Então, gente linda. A gente brinca bastante que ele era SOS Animal, né? A gente mudou, mas muita gente ainda fala SOS Animal, mas vale, a gente só brinca. Gente. Não, só agradecer, realmente, né? E estaremos com você em outros momentos, né? Falando sobre oncologia. E muito obrigada a todos vocês, obrigada pela Dalva, que sempre está encontrando ótimas pessoas para estarem aqui conosco, né, Dalva? Fica conosco até a próxima semana e muito obrigada pela audiência.